César Merigo, bem-vindo a mais um episódio do Tiozão Cast. Na 1013.2 vai subir aqui o QR Code aqui na tela. Obrigado pela generosidade, obrigado pelo seu tempo. César está na Azul Conecta atualmente, porém tem uma história de vida extremamente rica. Novamente, obrigado pela sua generosidade, pelo seu tempo e pela sua atenção. Bem-vindo. Eu que agradeço pela oportunidade nesse ano em que eu completo 20 anos de aviação. Então, uma grande honra, um grande prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Show de bola. Vamos voar? Vamos voar. Quando a gente for liberar os comissários aqui. Pode Libera? Liberado. César Merigo, obrigado por estar conosco. César, por que a aviação entrou na sua vida e quando ela entrou na sua vida e como ela entrou na sua vida? Bom, primeiro de tudo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, como a gente vem falando desde o dia que você me convidou. Estou muito feliz, é a primeira vez que eu vou um simulador, né? A aviação entrou como acontece com a maioria dos meninos, né? Idas ao aeroporto, começa a ver o avião, e o marcante foi um voo que eu fiz, eu e meu pai, num Xingu, com Osiris Silva pilotando. Porra, ô louco. Como é que você caiu depois desse Xingu? O meu pai trabalhava na Embraer na época, na década de 80. Estávamos de férias no Rio de Janeiro e ele precisou voltar para São José dos Campos, na Embraer. E informaram, olha, o Coronel Osiris está no Rio de Janeiro, voando para São José essa noite. Ele pediu autorização e me levou junto. Então viemos de Xingu com o Coronel Osiris pilotando. E isso não sai da minha cabeça, e tem várias outros acontecimentos aí, outras datas importantes também dentro da aviação. Se você puder botar uma imagem, eu sempre faço isso, deste voo com o Osiris pilotando, aliás, uma lenda da aviação. Sim. Uma lenda da indústria aeronáutica brasileira, muito pouco reconhecido, tá? Sim. Merecia, né, ter estátua, nego, bater palma, fazer festa, já está com muita idade, né? E a gente tem que homenagear essas pessoas em vida. Depois de morto não serve mais para nada para homenagear ninguém. Concordo. Sinto demais a gente não ter esse cuidado de homenagear um cara que foi pioneiro, né? Desbravou o mato mesmo. Exato. Certo? Foi o criador da fabricação de aeronaves no Brasil, né? O pioneiro. Né? Exatamente. O que você tem de imagem desse voo? Fotografia. Você tira uma foto ali. O que você enxerga? A gente já pousou e ele saindo do cockpit. Gostaram do voo, foi tudo bem, e a gente agradecendo e apertando a mão do Osiris. E você assim... Ele fala ainda. Então, Vi Deus. Mais ou menos assim? Foi realmente marcante. Eu até eu diria que eu não sei se foi o meu primeiro voo. Pode ser que eu tenha feito algum voo antes, mas eu não lembro. Então esse foi o que eu realmente lembro que foi. Então, para mim foi o primeiro, né? Então depois eu fui logo para os Estados Unidos em voo comercial, tal, mas esse foi o marcante, né? Sem dúvida. Deixa eu perguntar uma coisa, a aviação escolheu ou você escolheu a aviação? Boa pergunta. Eu iniciei minha carreira como estagiário na Nestlé, trabalhando na logística de chocolates, né? Sempre morei em São José dos Campos e a fábrica da Nestlé ali em Caçapava, então ali eu comecei como estagiário do CIE, do nada, né? Assim, eu me inscrevi no CIE, fui chamado para entrevista, entrei, enfim. E ali eu comecei minha carreira, fui efetivado depois, e aí meu pai já tinha saído da Embraer há muito tempo, e eu falei, poxa, eu acho que eu quero me aperfeiçoar um pouco praticando meu inglês, ou melhor, aprender um pouco mais meu inglês. Gostaria de algum trabalho que eu tivesse uma relação com pessoas de fora. Aí eu falei, Embraer. Eu lembro quando eu estava na Nestlé, eu tinha feito uma primeira entrevista, não deu certo, e depois de alguns anos, uma área que chama hoje de Customer Care Center, que na época era AUG Desk, né? E ali eu entrei, né, nessa segunda tentativa,
eu entrei e realmente foi uma escola. Então, atendimento de AOG para o mundo inteiro, né? O que é AOG? Faz essa vírgula aí. É Aircraft on Ground. Então, é quando dá um problema, basicamente, né? Dá um problema na aeronave, ela não pode voar. Então, ela fica no chão e você tem que atender o mais rápido possível, em questão de horas. Então, deu problema, ou manutenção não preventiva, o piloto reporta, e aí sim a turma técnica, os mecânicos apontam qual é o problema, qual é a peça ou o equipamento que deu problema, e aí os equipamentos ou peças aeronáuticas elas são classificadas em go e no go. Então, quando é no-go, o aircraft fica on ground, ou seja, o avião fica no chão, então não pode voar. E aí tem que substituir o mais rápido possível, porque avião no chão é dinheiro que vai embora, né? Então, realmente, na Embraer foi uma baita escola na questão de aviação. Então, lá a gente fazia o atendimento, tinha que responder em até 4 horas, aonde o avião estivesse. Não tinha a tecnologia que tem hoje para o atendimento a cliente. Então, eu vou revelar, eu estou ficando velho, o que eu posso fazer. A gente recebeu o pedido por fax. Então, velho não, que é isso? A gente recebia o pedido por fax e a gente tinha todo um processo que em 4 horas, no máximo em 2 horas, o cliente tinha que saber de onde iria sair a peça, e enquanto o ETA, ou seja, a data e a hora exata da chegada da peça na mão dele. Então era extremamente dinâmico, né? Então ali foi onde eu aprendi muito. Uma coisa que eu sempre falo em praticar a empatia. Então ali a gente aprende muito. A gente está no meio a gente está num ambiente extremamente estressante. Então a gente tem que praticar a empatia para aquele seu cliente que está com um ativo de 30 milhões de dólares parado por causa de uma peça de 10 mil dólares. Você tem que ter empatia com o seu colega de trabalho que está naquele ambiente estressante junto com você. Então ali sim foi realmente uma escola e eu lembro de algumas situações dessa época em que me ajudam aí a continuar, né? Assim, entendendo as pessoas, entendendo o lado das pessoas. Então ali começou. Então foram 6 anos, se eu não me engano, de Embraer. Foi, te mordeu ali. Foi. Na verdade, o voo com o Osiris já tinha mordido, né? Aí... Mas sacramentou, botou o prego no caixão. Ali foi. Então ali eu falei, é isso, né? E eu falei, poxa, mas queria voar, né? Ainda não fiz curso, né? Mas tive 2 oportunidades de voar com amigos que eram instrutores no Aeroclube de São José dos Campos. Sim. Né? Um deles é o Cará, que é filho do piloto Guilherme Cará. O Guilherme Cará, o pai era piloto de testes da Embraer, né? E era vizinho nosso lá em São José. E o filho dele se tornou piloto. Até a última vez que eu tive notícias, ele era o piloto da COEX, da Continental Express, nos Estados Unidos. E aí ele foi o primeiro, foi num aeroboeiro, né? Porra, que legal. E ali eu já fiquei arrepiado. Você imagina como é que eu tô hoje, né? São gente lembra da VoiceSafe, mandando um abraço pro Ivan Carvalho, nosso querido amigo lá, faz um trabalho excelente na VoiceSafe lá em São José. VoiceSafe, sim. Os caras são Sim. top do top. Beleza, você estava na Embraerzão lá e tal, AOG pra cá, AOG pra lá. Onde você está hoje em dia? Como é que você foi para onde você está hoje em dia? Bom, eu estava no meio dos AOGs na Embraer, né? Então trabalhei tanto na área de atendimento realmente do front desk, que a gente chama, que é o atendimento ao cliente direto, né? E depois fui para o back office, que era por toda a parte de logística de peças, quando você não tinha aquela peça em estoque. Então era adrenalina, seja no front, no back, onde fosse, era adrenalina pura. Cheguei a trabalhar no 3º turno também, que foi assim, ali sim, você tem que dar as mãos para os seus colegas e falar que, olha, estamos, né, junto, porque é de madrugada, muda, enfim, foi muito bacana. Quando foi em 2006, em 2005, infelizmente, meu pai veio a falecer. Deus tenha. E aí, pelo trabalho que ele tinha na Embraer, que ele teve na Embraer, que era a venda de aeronaves, o território dele era na Europa. Então ele ficou 11 anos viajando para a Europa, quase todo mês. E ele vendia Brasília, 30 passageiros, né? E por que eu estou falando isso? Foi aonde começou a minha mudança para a Itália. Através dos amigos dele, de amizades que ele fez na Alemanha, principalmente. Eu cheguei a estagiar com 14 anos numa empresa da Lufthansa, sem remuneração, passar férias. Sim. E aí depois que ele faleceu, 1 ano depois do falecimento dele, esse amigo, esse alemão, né, esse casal de alemães,
em que eu fiquei hospedado durante 3 meses aos 14 anos, ele fundou uma empresa de MRO, de manutenção. Sim. Né? Nayak, o nome. E tinha filial na Itália também. E ele sabia que eu tinha cidadania italiana, etc e tal. E aí, através dele, ele falou, eu recebi um convite para trabalhar na Nayak em Roma. Isso em 2006. E ali, sabe quando você não sei, vou morar no primeiro mundo, mas não era só isso, sabe? Eu percebia que faltava alguma coisa, assim. A proposta não era muito também glamourosa, não era nada disso. Aí eu falei, poxa, eu vou sair daqui para morar em Roma, que é um dos lugares mais caros, é uma São Paulo lá na Itália. Sim. Né? Aí eu agradeci, declinei. Aí, um ano depois, praticamente 1 ano, 12 meses certinho, essa mesma pessoa que me fez o convite para trabalhar na Nayak estava indo para uma startup chamada Superjet International. Né? E aí veio com mais força. Né? Então aí foi uma proposta irrecusável. Né? Era justamente para eu criar, desculpa, o número de matrícula do meu crachá era 06. Então tinha presidente, VP, diretor 1, 2, 3, eu era o número 6. E aí eu aceitei a proposta. A Superjet é uma empresa, era na época, uma joint venture entre a Alenia italiana e a Sukhoi russa. As duas tradicionais em fabricação de aeronaves militares. Elas se juntaram e criaram a Superjet para fazer uma aeronave de passageiros, civil, comercial. É o Superjet. É o Superjet. É o Serra Juliette 100. SSJ-100. Partiu Itália em 2007 e fiz a criação, toda startup da área de atendimento ao cliente, toda a experiência que eu tinha sobre atendimento, sistemas para atender os clientes, warehouse, ou seja, almoxarifado. Então eu tive, né, a parte de almoxarifado, de armazém, eu aprendi na Nestlé, porque eu trabalhei na logística, na Embraer, eu já estava com uma experiência no atendimento ao cliente, aí juntou e aí eu fui para lá. E casou, né? Casou porque aí vem toda a sua experiência, o SAP, sistema SAP, eu já usava na Embraer, então ali eu fiquei quase 3 anos. Né? E foi muito interessante, muito interessante. Eu tive, como eu falei, uma empresa ítalo-russa, então eu tive a oportunidade de ir para Moscou que legal. algumas vezes. Né? E o engraçado é que a primeira vez que eu fui para Moscou, a minha primeira missão em Moscou era justamente para falar para os russos que o atendimento em peças de reposição ia ser na Itália. Imagina, assim, foi uma coisa, ali eu fiquei nervoso, não dormi, porque imagina, eu chegando num país que parecia outro planeta, assim, é tudo muito diferente, né? Você não entende as coisas que estão na rua, etc e tal, mas eu lembro até hoje que eu estava na minha primeira noite em Moscou, estava num hotel chamado Golden Apple, e eu lembro da cena, assim, eu com o passaporte italiano, olhei, eu juro, quase liguei para minha mãe. Que eu olhei o passaporte e falei assim, meu Deus do céu, brasileiro, nascido em São Paulo, cidadão italiano em Moscou, eu quero minha mãe. Eu quase liguei para ela falando, mãe, o que eu tô fazendo aqui? E os caras com uma foto do César Merigo lá no Kremlin, assim, só olhando, né? Então, espera ele chegar que ele vai ver. Aí tinha eu e mais um italiano, chegamos para a reunião no dia seguinte, nos apresentamos, e ali a gente tinha pedido para convocar o pessoal que fazia atendimento, o pessoal da logística, o pessoal de atendimento ao cliente, e ali a gente teve que dar notícia. E quase caiu o nego da KGB do teto para me matar, a hora que eu falei. Né? E eles, na hora, falaram, não, a gente não concorda, não é possível, não sei o que você veio fazer aqui, eu não sei o que vocês vieram fazer aqui, etc e tal. Deixei passar um pouco, baixar a temperatura, e a sala cheia, tá? Eu juro que eu achei que eu ia tomar alguns tapas ali, mas enfim. Aí deixei baixar a temperatura e falei, olha pessoal, é o seguinte, em primeiro lugar, eu não foi uma decisão unilateral, então o board da parte russa está de acordo com isso aí. Segundo, não fui eu, eu vim só contar. Vim só contar a novidade. Né? Só que eu tenho uma proposta para vocês. Aí foi coisa de Deus mesmo, porque na hora veio um estalo, porque eu tinha um projeto para iniciar na Itália, e foram questão de segundos, me veio essa ideia e eu joguei ali sob a minha responsabilidade. Eu falei, olha, o projeto do CRM, que no caso é Customer Relationship Management, sim. Nós vamos fazer em conjunto. Isso aí eu tirei da cartola.
Então eu vou precisar muito de vocês para a gente fazer o desenho do projeto. Então vamos criar um task force. Aqui, quem daqui já foi para a Itália? Ninguém levantou a mão. Então tá bom, nós vamos fazer um task force aqui, que muita gente lá na Itália também não veio para Moscou, e nós vamos fazer esse intercâmbio de cultura. Ah, isso que começaram a sorrir. Na hora. Eles começaram a olhar, aí começaram a falar em russo, assim, sabe, meio baixinho. Sei lá o que eles estavam falando, sei, ou esse cara é louco, ou esse cara é um... Pô, ele veio aqui, deu uma notícia ruim, mas agora parece que não é tão ruim assim. Entendi. Aí foi muito interessante. E realmente a gente fez esse task force aí. Tenho amigos até hoje italianos que casaram com russas e vice-versa. Tem russos que casaram com italianos. Namoro na TV. Tá certo? E foi bacana, foi muito bom. Antes de vir embora, eu entreguei a área já totalmente implementada, pessoas contratadas, inclusive com uma das funcionárias, ela falava 7 línguas. Era formada na faculdade em Veneza, em línguas, e falava 7 línguas. Então a gente tinha que criar esse setor de atendimento ao cliente que falasse várias línguas, né? E foi muito bom, sim, foi uma experiência bem desafiadora, mas muito gratificante, né? Então, mas aí em 2010 eu decidi voltar. E aí voltei para a logística, voltei para Johnson & Johnson em São José dos Campos. Certo, fora da área. Mas aonde eu ia morar mesmo. Sim. E imagina, eu na Itália, naquela época não tinha WhatsApp ainda, era Skype, eu fazia entrevista por Skype para o Brasil inteiro. E me chamaram justamente na cidade que eu queria morar. Que espetáculo. Ali na Johnson eu fiquei 1 ano e depois eu fui para a empresa de logística, para mais uma empresa de logística, a Rapidão Cometa, que depois, 1 ano depois, foi comprada pela FedEx americana. Bom, 2022 eu vim para a Azul Connect. Eu saí da FedEx em 2019, aí teve um hiato aí de pandemia, mas não quero falar de coisa ruim. Claro, bora. Então, 2019 eu pedi para sair da FedEx para empreender, veio a pandemia, blá, 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 blá. 2022 eu voltei para aviação na Conecta. Interessantíssima a sua história, né? Você foi da Rússia para Viracopos, né? Quer dizer, o troço tem nada a ver uma coisa com a outra. Exato. Curiosidade minha, tá? Sim. Dessas culturas todas que você trabalhou, né? Qual a mais complicada de trabalhar? Porque você trabalhou numa empresa de forma multicultural, né? Exatamente. Porra, e polos opostos, Sim. né? Eu tenho o prazer de voar com russos, né? Colegas russos, né? E a gente brinca que eles são parecidos com brasileiro, né? Russo gosta de cachaça e festa, né? Sim. É o que brasileiro gosta também, né? A gente Sim. tem esse espírito alegre, né? Exato. Mas de uma outra forma. Eu tenho um colega que é russo que ele vira pra mim, batendo papo, né? A gente fazendo sauna junto, e os caras pulam naquela piscina gelada lá, menos 10 graus, chibum, e sai andando, né? Eu virei pro cara e falei, pô, se eu fosse eu morro. Ele falou, não, eu tenho uma dacha lá não sei aonde, eu mergulho no inverno menos 20 e saio correndo pra casa. Eu olhei pro cara e falei, pô, tu é parinho de urso polar, algum negócio desse qualquer. Qual dessas culturas é a mais, não vou colocar complicada nesse sentido, mas mais diferente de conviver? A empresa, além dela ser ítalo-russa, você falou em multicultural e realmente era, no nosso escritório em Veneza, Marco Polo, né? O aeroporto de Marco Polo. A Superjet era ali do lado. Isso é só um detalhe, o aeroporto aonde? Em que cidade? Veneza. Putz, grila. Mais um pisando em mim. Não tá dando esse negócio não, velho. Um é suíço, o outro é escritório em Veneza, eu e o caso em Itanhaém, velho. Não tá dando esse negócio, eu vou parar com esse podcast aqui, tá começando a ficar, tá me magoando. Continue com o escritório em Veneza. E eu morava em Treviso. Porra, que tristeza. Puta merda. Que era a cidade onde nasceu meu bisavô, por coincidência. Assim, quando eu mudei pra lá, eu pedi pra minha mãe me mandar a documentação de cidadania e tava lá, Treviso. Enfim, legal. Fechando parênteses, perguntou qual é o mais... O fogo de você, não profissionalmente não, interagir, de você conviver ali. Sim, nem vamos falar o mais complicado, né? Porque cada um tem uma particularidade. Na empresa tinha eu, vice-treco do subtroço do Brasil, tinha chinês, tinha italiano, obviamente, tinha russo, tinha francês, tinha americano. E é engraçado que realmente cada um tem uma característica dele ali, da nacionalidade. Então, vamos supor, alemão. Então, o alemão para mim era o mais pesado, mais pé embaixo. Tanto que tinha um alemão lá que mandou, não era meu chefe, me mandou com mais o meu chefe para ir para Moscou, e era justamente no dia da final da Champions League, alguma coisa. Pô, que legal, hein? A gente fazendo barba no aeroporto, um pouco antes da reunião, porque teve que pegar um voo de madrugada, sabe? Bom, você entende disso. Então o alemão eu acho ele mais duro, né? Ele é pessoa mais dura. O italiano, ele varia um pouco, dependendo de onde ele viveu.
Região norte realmente é o pessoal mais frio, e do centro para baixo, de Roma para baixo, ou Firenze, Roma para baixo, é mais brasileiro. É mais festa, é mais pegar amizade, de chegar e falar, se apresentar. O russo, ele para mim, ele demonstrou uma certa resistência, claro, né? Eu fui lá só dar aquela notícia. Mas para dar uma paulada. Mas não, assim, tirando essa cena, depois o que eu percebi dos russos, eles demoram um pouco para, parece que, pegar confiança e se abrir. Mas depois que se abriu, fala aí. Eu tive exemplo do Olaf, por exemplo, que falava de Wagner Love, falava do CSKA, falamos de futebol, etc. Então, depois que pega uma certa confiança, aí fica um negócio mais tranquilo. Observe pelas suas raízes italianas que você é um corintiano fanático. Sem dúvida, uma pessoa que vive o dia a dia do Timão. Mudando de Pacuê para Barabê. Eu sei que você gosta de música. Sim. Você gosta de futebol. Sim. Sei que você gosta de festa. Sim. Não é? Churrasco. Ou seja, é italiano mesmo, né? Sim. Cachaça, festa, futebol é italiano. E eu estou esperando a sua visita. Certo. Conta pra mim uma coisa. Onde esses mundos coincidem? E onde esses mundos coincidem com a aviação? Porque é o meu mundo. Eu não... Churrasco eu faço, porque sou filho de gaúcho, não tem jeito de fazer, né? Futebol, se eu chutar a bola, sai quadrada. Não bebo nada, né? Sou zero cachaça, mas gosto de festa. Então não estou tão ruim. Onde é que esses teus mundos todos se encontram? Onde é que o César vira o César com esse monte de fragmento distante? Hoje eu estou filosófico, tá? Com licença, tá? Eu estou até pensando, porque... Por favor, eu sou um pouco filosófico. Eu estou tentando assimilar, entender a pergunta. Continue. Eu costumo dizer, não sei se eu vou conseguir responder a essa pergunta, mas eu demorei muitos anos para aprender isso. Independente de ser na vida pessoal ou profissional, a gente tem que viver bem. Problemas a gente vai ter, talvez não todo dia, mas tem época que tem todo dia. E eu estou falando isso por experiência própria, tá? Então você fala de festa, de futebol, de fazer um churrasco. Sim, eu gosto. E eu tento... E aonde cruza, eu não vou nem dizer só com a aviação, mas aonde cruza. Esse meu gosto da vida pessoal no profissional não é que tudo é festa, não é isso. Mas é tentar tirar as melhores coisas mesmo nos momentos mais críticos, né? Então, não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu, né? sim. E aí, assim, César, poxa, você está sendo um pouco filosófico ou você está viajando. Não, tem momentos que... uma coisa que eu não gosto, hipocrisia e conversinha de corredor. Isso aí eu odeio, não gosto. Não ligo para fofoqueiro, não ligo para invejoso, isso aí nem entra no meu vocabulário, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que nos momentos, mesmo quando tiver um momento muito crítico, aí você fala assim, deixa eu entrar na caixa do nada, eu não tenho como resolver isso aqui. E aí eu começo a pensar alguma coisa, eu vou tocar violão, ou vou deitar, vou respirar fundo, né? Se eu estiver no trabalho, eu saio, vou tomar um café, às vezes eu fico sozinho. Isso aí é nos piores momentos. E eu tento evitar. Então, fazendo analogia com churrasco, com festa, gostar de tomar uma cerveja, gostar de música, tive banda até um tempo atrás, é justamente para a gente buscar coisas que nos deixam felizes. Claro. Porque a gente estando feliz, a gente fica mais produtivo em tudo. Né? Então a gente vê as coisas com um pouco mais de tranquilidade. Então eu tento sempre, eu não sei se eu fui claro. Deu para entender. Né? Então assim, eu tento sempre levar a vida nesse forma sentido. mais positiva. Mas, claro, né, de novo, existem os momentos críticos, existem os momentos em que você acaba discutindo com alguma pessoa, mesmo na empresa, né? Isso aí não é, eu não sou hipócrita, mas eu estou dizendo que sempre tento buscar sempre os momentos os melhores, né? César, e a Azul Conecta? Onde ela está no mercado hoje? O que você enxerga para frente? A Azul Conecta, só para fazer Ilustre, por favor. Uma breve introdução. É a empresa do Grupo Azul Linhas Aéreas, é uma empresa de táxi aéreo e com 27 Grand Caravans na frota, e justamente para conectar os lugares onde os aviões da Azul Linhas não pousam. Ou seja, vamos ficar pessoal, o Grand Caravan é um avião menor, exato, turbo-hélice, sim, que leva quantos passageiros? 9. Com passageiros Sim. bem acomodados. Sim.
para voos em aeroportos onde a estrutura da aviação comercial, a demanda não é tão exigida, ou seja, tem 100 passageiros, tem 10 passageiros e a pista não cabe um Airbus, mas cabe um cara com segurança. Exato. Seria isso, né? Exato. Tanto que a Azul fundou com o nome de Azul Conecta, justamente para conectar as cidades menores. Né? Perfeito. O que eu vejo da Azul Conecta? Ela é uma empresa de táxi aéreo, ela tem hoje em seu portfólio serviços de manutenção, fretamento de aeronaves, passageiro e cargueira, treinamento de pilotos na UniAzul, né? E venda de peças de reposição. E tem uma série de outras, o que eu vejo para frente, a gente tem um potencial muito grande de expandir esses serviços para outras localidades e não só em Jundiaí, na nossa sede. Né? Em Recife a gente já pode executar manutenção, então a gente está nesse crescimento. Lembrando que é uma empresa nova, foi criada em 2020. Né? Porra, recentíssima. Então, e tudo no padrão Azul Linhas Aéreas. Então a gente tem a Azul Tech lá que faz a manutenção, a gente segue todas os processos, procedimentos, regras, segurança em primeiro lugar, tudo bandeira azul, né? Então eu vejo assim um mar de possibilidades aí para o futuro, além do que a gente tem hoje, né? Então expandindo. Tem demanda no Brasil para aviação regional? Tem. Muita demanda? Tem muita demanda. Assim, eu trabalho na área comercial, então eu sempre recebo demanda tanto de prefeitos, né? Então municípios que querem voos, pessoa física, empresas, aí falo, poxa, mas aqui minha cidade tem isso, aquilo, tal, poxa, por que vocês não colocam um voo regular aqui, né? E aí eu falo, quem faz voo regular é a Azul Linhas, com as nossas aeronaves. Entendo. Tá? Então eles procuram Azul Linhas e é a Azul que faz a gente não tem qualquer interferência na malha aérea, a Azul decide e a gente vai voar. Né? Claro, entendo. E eu vejo, né, eu faço um dos meus trabalhos é justamente ir em algumas cidades em que nós já temos voo Azul Linhas operado pela Conecta para ver como é que tá ali, tá indo bem, não tá, olha, o horário do voo não é bom. Eu começo chegando na cidade sem fazer qualquer consulta, eu começo falando com o recepcionista do hotel ou do motorista de Uber, e de propósito, justamente para eu sair do zero, para eu não chegar lá meio viciado ou influenciado com alguma informação. Né? Claro que eu faço uma pesquisa sobre a economia do local, né? Justamente para a gente tentar trazer aí qual que é o perfil do passageiro, onde a gente pode melhorar o load factor, né? A taxa de ocupação, enfim, esse trabalho é muito interessante. Então eu vou, à noite, aí eu vou no aeroporto da localidade, e é impressionante que eu consigo, na maioria das vezes, falar até com o prefeito, sem avisar. César, tira uma dúvida e deixa claro para quem está nos acompanhando. Eu sou passageiro, vou voar no avião da Azul Conecta, um avião um pouco menor. Eu tenho a segurança e a certeza de estar voando com o padrão de qualidade da Azul, com a excelência do atendimento da Azul e principalmente com a segurança que eu tenho voando um avião da Azul Linhas Aéreas. É simplesmente um avião menorzinho, mas é a mesma coisa. Exato. É mais ou menos minha mulher, acorda de mau humor, fica de mau humor o dia inteiro. É a mesma coisa, mais ou menos isso. Desculpa, dona Mimi. Eu vou apanhar gostoso depois dessa. Exatamente. Vou entrar e vou voar com segurança, vai ser um voo maneiro, vai ser legal, vou me divertir, Exatamente. vou curtir. Simplesmente tá voando um avião que vai operar no aeroporto onde aquele aviãozão não comporta, bota um avião um pouco menor. Não é um aviãozinho, porque um avião turbohélice custa um dinheirão para comprar, um dinheirão para operar, né? Sim. Tô falando, a gente fala aviãozinho, mas aviãozinho caçamba, né? Porque eu queria um para vender, pôr o dinheiro e não trabalhar mais. Não consigo, mas você vai estar voando com todos esses componentes que a Azul oferece. Exatamente, como eu falei um pouco antes, a gente é bandeira azul, nós somos azul. Então, segurança é o ar que a gente respira. E é um desafio para a Azul Conecta porque a gente é uma empresa de táxi aéreo. Então tem outra regulamentação, só que a gente usa a regulamentação 121, que é de companhia aérea. Então tem muito negócio de táxi aéreo que a gente declina, não é porque não é seguro, mas é porque a nossa regra não permite, né? Então é exatamente isso, a gente segue padrão Azul. E se o Grand Caravan não fosse uma aeronave boa, a Azul não teria comprado. Claro. Esse em primeiro, né? E já teve algumas situações, né? Uma delas que eu lembrei agora, eu estava voando de Barra do Garças, eu acho, para Cuiabá, Barra do Garças para Cuiabá, num Grand Caravan da Conecta. E a passageira na minha frente estava nitidamente nervosa. Ela coçava a cabeça, tomava água, fazia Ela estava assim. se borrando, literalmente. E ela estava atrás do comandante. Estava no banco de trás, na primeira fileira. E eu atrás dela. E aquilo me incomodou. E eu... É italiano, né? Eu bati no ombro, né? Cutuquei ela assim, falei, olha, desculpa
eu queria só te falar uma coisa. Tô vendo aí que você tá um pouco nervoso. Vamos todos morrer. Eu bater no ombro dela. Eu também tô. Vamos todos morrer. Eu também tô. Eu falei pra ela, olha, eu sei que não vai adiantar nada o que eu vou te falar agora, mas eu trabalho nessa empresa. Ela olhou pro céu e falou, agora Ela deu caiu. risada. Ela deu risada e se acalmou. Eu fiz uma piada. Lógico que foi uma piada. Porque, pô, e daí que você trabalha lá? Né? Eu falei, não, eu trabalho lá, eu sou da Azul e tal, não sei o quê. Aí ela deu uma risada assim, cara, deu 10 minutos, dormiu. Podemos dar um cavalo de pau no assunto? Sim. Qual é a música que você mais gosta? Música. Música. Everybody wants to rule the world. E qual é a Tears música que for você mais Fears. gosta em italiano? Nel Cuore Lei. Dá uma palhinha. Ah, não. Ah, vai dar uma palhinha, negão. Eu não Manda aí uma lembro. palhinha aí. Em qualquer música italiana. Ah, cara. Ah, se ferrou, negão. Aqui sentou, tomou. Meu Dá uma Deus. palhinha e vai, ó, e vai ficar gravada a palhinha dele, tá? Meu Deus do céu. Em Ah, italiano. meu filho. Não, italiano, inglês, o que você quiser. Ai. 30 segundinhos, 10 segundinhos só uma palhinha. Amarelou, né? Não, tô lembrando da letra, mas Vai lá. pode ser em inglês? Pode ser o que você quiser. Welcome to your life. There's no turning back. Even while we sleep, we will find you acting on your best behavior. Tá bom, vai. Aqui, 1013.2, aqui nós também é música, bicho. 1013.2 é palio de treino, mas aqui é música também. Nós aqui faz conjunto musical. Comandante Max, alguma pergunta para o nosso César Merigo? A Azul Connect deve ter um plano de expansão, né? Nós que somos da aviação conhecemos, sabemos que o Gran Canaria é um avião confiável, tudo. Mas existe alguma possibilidade num plano de expansão aí, alguma possibilidade não, algum estudo ou intenção de, com o crescimento, trazer uma aeronave diferente do Gran Canaria? Sim, existe sim. Existe um estudo, inclusive nós até experimentamos alguns modelos já, né? Porque a gente entende que ficou uma lacuna do mercado dos aviões da Embraer, que eram os regionais, o Brasília Sim. Embraer 145, então a gente vê que tem uma lacuna entre 9 passageiros já pula para 70, no caso da Azul, que é a TR. Então, eu que trabalho com fretamento de aeronave, eu recebo sim, já passei isso para frente algumas vezes, em que a gente precisa de uma aeronave aí de 19, 20 e poucos lugares, né? Então tá sendo feito estudo, ou talvez um bimotor, ou talvez um monomotor pressurizado. Então existe sim esse estudo, mas não tem nada definido, né? Eu tenho uma pergunta aqui. Por favor. Eduardo aqui do canal Golf Oscar Romeo. Eu gostaria de saber como a Azul Conecta está vendo essa questão da reforma de Congonhas, a ENA Brasil, e se existe a possibilidade, né, da volta da Azul Conecta em Congonhas, né? Porque todo mundo me pergunta, né? Sim. Então, como vocês enxergam isso? Eu não sei te responder, eu não tenho essa resposta, sinceramente, tá? A gente realmente foi Congonhas, Jacarepaguá eram Cheguei a fazer esse trecho com a Azul Conecta. então, 7 voos diários e tudo mais, mas eu não sei te responder, sinceramente, de bate-pronto, porque, como eu falei, a Azul Linhas quem define os voos comerciais, as rotas dos voos comerciais, entendeu? Eu sei que a gente tem saudade e gostaria que voltasse, mas... Então, hoje a ponte aérea que nós temos é Viracopos, Jacarepaguá, que tudo bem, Viracopos, mas a gente está com uma taxa de ocupação boa, e Jacarepaguá, Belo Horizonte, Confins. Pô, caramba, que legal. Entendeu? Pessoal, vamos iniciar nossa descida aqui? Sentar, puxar a cadeira. Você vai voar, meu querido. Segura aí no chifrinho do bagulho aqui. Só voar na cruzinha, tá? Aí, ó. Acalmou.
Sobreviveu? Sim, Você voou sozinho, velho. Eu não botei a mão. sensacional. Mano, a gente pode soltar os comissários? Pode liberar. Encerrado o nosso voo. César, de novo, obrigado pela experiência, obrigado por compartilhar com a gente esses momentos importantes, obrigado por mostrar a sua voz cantando, que tocou nos nossos corações aqui, canta muito bem, aliás. Novamente, obrigado pelas palavras, obrigado pela atenção, pelo carinho e pelo brilhantismo. Eu te agradeço a todos vocês aí. Eu não esperava que fosse pedir para eu cantar, realmente me pegou de calça curta. Por favor, faça uma boa edição aí. Então, nesses 20 anos, nesse ano que eu completo 20 anos de aviação, essa é mais uma data que não vai sair mais da minha memória. Muito obrigado. Beleza, a gente te encontra onde nas redes sociais? César Merigo no Instagram, César Merigo no LinkedIn, sempre César Merigo. Então, alguma dúvida, questionamento, Qualquer ou manda pra dúvida. gente, ou manda pro César direto. Exatamente, estamos sempre à disposição. Fechou. Muito bom? obrigado, tamo junto. Tamo junto. Obrigado.